Olá, povo de Deus, sábado 1º de junho de 2024, São Justino Mártir, oitava semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Judas 17, 20b a 25 e Marcos 11, de 27 a 33. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Edificai-vos sobre o fundamento de vossa santíssima fé e rezai no Santo Espírito, de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E a uns que estão com dúvidas, deveis tratar com piedade, a outros deveis salvá-los, arrancando-os do fogo. De outros ainda deveis ter piedade, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Àquele que é capaz de guardar-vos da queda e de apresentar-vos perante a sua glória irrepreensíveis e jubilosos, ao único Deus nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória, majestade, poder, domínio, desde antes de todos os séculos e agora por todos os séculos. Amém. Nossos irmãos exegetas portugueses fizeram um belo comentário sobre o nosso texto de hoje. Vejamos. O autor desse escrito de que hoje meditamos a conclusão apresenta-se como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Deseja paz aos eleitos que vivem no amor de Deus Pai e foram preservados por Jesus Cristo. Judas está preocupado em salvaguardar a integridade e a beleza da fé e recorda àqueles a quem se dirige, provavelmente cristãos, provenientes do paganismo, as coisas preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Incita-os a edificar-se uns aos outros sobre o fundamento da fé e a manter-se no amor de Deus. Judas tem presente os perigos do gnosticismo. Havia que apoiar os vacilantes e ser misericordiosos e firmes com os que corriam o risco de se deixar envolver pelos seus erros. O autor termina com uma solene doxologia, certamente de matriz litúrgica, para louvar a Deus, único Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E conclui afirmando que só Deus tem poder para preservar das quedas e fazer comparecer na sua presença sem defeitos e cheios de alegria. Marcos 11, 27, 33. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridades fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas.
A atitude subversiva de Jesus no templo inquietou os chefes, que resolveram interrogá-lo. Dir-se-ia que se trata de um inquérito à margem do processo oficial. A resposta positiva de Jesus à pergunta que lhe faziam equivalia a declarar-se Messias, pois só Messias tem autoridade para tomar tais atitudes. E nada mais seria preciso para um processo oficial contra ele. Com grande habilidade, Jesus responde com outra pergunta que lança confusão entre os seus adversários. Como não tivessem coragem para responder e se escudaram num lacônico "não sabemos", Jesus despediu-os com uma expressão seca: "Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas." Talvez nos espante essa atitude de Jesus tão atencioso e compassivo com o cego Bartimeu, mas o Senhor detesta a arrogância e a má vontade. É puro, mas não ingênuo. Além disso, a sua dureza podia levar os adversários a rever posições ou, pelo menos, a reconhecer que não procuravam a verdade, mas só desembaraçar-se dele. Jesus dá-nos exemplo de ética profética. A sua autoridade está na linha da de João Batista. Se os adversários de Jesus reconhecessem a autoridade de João, a sua resistência a Jesus seria menos grave, mas não o fizeram. Acabaram por recusar Jesus, mas também por atraicionar o Batista, ignorando a confiança que o povo tinha nele, pois o considerava um verdadeiro profeta. Celebramos hoje São Justino, filósofo cristão e cristão filósofo, como foi acertadamente definido. Justino, nascido em Flávia Neápolis, na Samaria, no início do segundo século. Pertence àquela estirpe de pensadores que em cada período da história da Igreja tentaram uma síntese da provisória sabedoria humana e das inalteráveis afirmações da revelação cristã. O itinerário da sua conversão a Cristo passa pela experiência estoica, pitagórica, aristotélica e neoplatônica. Daí o desenlace quase inevitável, ou melhor, providencial, e a adesão à verdade integral do cristianismo. No ano de 130 foi batizado na cidade de Éfeso, substituindo a filosofia de Platão pela verdade de Cristo. Ele mesmo conta que, insatisfeito com as respostas dadas pelas várias filosofias, retirou-se para um lugar deserto, à beira-mar, para meditar, e que um velho, a quem tinha confiado sua desilusão, respondeu-lhe que nenhuma filosofia podia satisfazer o espírito humano, porque a razão sozinha é incapaz de garantir a posse plena da verdade sem o auxílio de Deus. Foi assim que Justino, aos 30 anos, descobriu o cristianismo, tornou-se seu propagador e, para proclamar ao mundo essa sua descoberta, escreveu 2 apologias. Foi flagelado e decapitado no ano de 167. Um beijo no seu coração.